Olá, tudo bem? Mais uma aulinha como suporte para a resolução dos exercícios que foram propostos, né? Então vamos lá. Compartilhar a tela rapidinho. Ok? Gente, é o seguinte, para essa semana, o código da semana é o MAT02, né? Para ficar mais fácil da gente se situar. Que é a primeira semana de junho, né? De 1 a 7 de junho agora. E que fala um pouquinho sobre ângulos, tá? É um conceito que vocês já estudaram no ano passado e que nós estamos retomando agora, né? Então vamos lá. Ângulo nada mais é, ele é formado por duas semi-retas, tá? Com mesma origem num ponto. Então, quando eu tenho duas semi-retas que se cruzam, ou seja, formam um ponto em comum, você forma ângulos, tá? No caso aqui do meu desenho, você tem esse ângulo interno, né? Mas nessa parte mais clara, e esse ângulo de fora aqui, né? Tá? Amarelado. Esse OA, partindo de O, seguindo em A, seguindo no ponto A, é o que eu chamo de semi-reta, tá? OA e OB. E é o que eu vou denominar de lado desse meu ângulo. Então, esse ângulo, que eu chamo de AOB, ele tem o lado OA e o lado OB. E esse ponto O é o nosso vértice, tá? A origem é o nosso vértice. Aqui está mais descrito o que eu acabei de dizer, ó. O ponto O é o vértice, OA e OB são as minhas semi-retas, está escrito aqui embaixo. E a notação para o ângulo é AOB, é só seguir os pontos, de forma que esse ponto A, esse ponto O, que é o vértice, ele fique no meio, tá? Com acento circunflexo, representando a abertura do meu ângulo. Ou simplesmente o ângulo O. Tudo bem? Eu vou passar essa teoria de forma rápida para a gente discutir os exercícios e para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Nós já vamos falar sobre esses ângulos aqui agora, ali embaixo, tá? Medida de ângulo. Gente, todos sabem que um ângulo ele tem um instrumento, né, para ser medido, que é o transferidor. Existem dois tipos de transferidores no mercado, que é esse transferidor maior aqui, né, uma volta completa, que eu chamo de transferidor 360 graus, porque todos sabem, vocês já estudaram ano passado, né, uma volta completa, ou seja, você dar um giro completo em torno do seu corpo, por exemplo, você está dando uma volta de 360 graus. Se você dá apenas meia volta, é o retorno, né, você está fazendo um giro de apenas 180 graus, que é metade de 360. Então, vai. Então, se uma volta completa, que é essa circunferência aqui, ó, tem 360 graus, então, meia volta, estou mexendo nesse quadro aqui agora, ó. Então, meia volta, temos metade de 360, que é 180 graus. Um quarto de volta, ou seja, 360 dividido por 4, que é igual a 90 graus. Ou seja, 90 graus vocês conhecem muito bem, é o famoso ângulo reto, né? Todos os ângulos eu uso, quase todos os ângulos, né? Nós usamos arcos para representá-los. Aqui, ó, um arco, outro arco. O de 90 graus é um pouquinho diferente, tá? O ângulo de 90 graus, eu uso esse quadradinho aqui com esse pontinho no meio, tá? Essa é a simbologia dele, tá? Então, toda vez que vocês verem esse tipo de situação, você sabe que você tem um ângulo reto aqui, né? Um ângulo de 90 graus. E esse termo perpendicular aqui, no caso, né, duas retas perpendiculares, é quando elas formam quatro ângulos retos, né? E para finalizar a teoria, para os exercícios, nós temos os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Qual que é a diferença entre eles? O que significa cada um? Ângulos complementares são ângulos em que a soma é igual a 90 graus. Bem simples. Por exemplo, eu tenho aqui este ângulo AOB mede 60 graus e o ângulo BOC mede 30 graus. Se eu somar esses dois ângulos, eu não terei 90 graus como resultado? Então, o que eu posso dizer? Que esses ângulos são complementares. Ou eu posso dizer também que o 30 graus é complementar a 60 graus. Também está correto. Por quê? Porque é o que falta para 90, né? Se eu tenho 60, falta quanto para 90? 30, tá? Então, lembra o seguinte, ângulos complementares, a soma é igual a 90 graus. E os ângulos, tá bem nesse quadro aqui, ó, tá bem explícito isso. E ângulos suplementares, é bem parecido com o anterior, só que agora a soma tem que ser 180. Então, ó, eu tenho dois ângulos aqui, ó, o ângulo AOB e o BOC.
Só de você observar a figura, você já vê, você já percebe que você tem meia volta, né? Você tem 180 graus. Então, esse ângulo de 60 mais o ângulo de 120 somados dá 180. Por isso que eles são suplementares, ok? E agora vem a nossa parte 2, né, que é a lista de exercícios, que é o que eu preciso que vocês desenvolvam durante essa semana. São apenas 8 questões. Então, eu vou fazer um comentário breve de cada uma delas para o vídeo não se estender. Questão 1. Identificar os vértices e os lados do ângulo da figura. A questão 1 ela é bem simples, tá? Você pode consultar aqui na teoria, esse pedaço aqui, ó, na primeira página. Quem que é o vértice? É esse ponto aqui, né, de origem. E os lados é formado pelo vértice e mais um ponto, né? São as minhas semirretas. Então, são dois lados, né? Que formam o meu ângulo. Então, é só identificar essas informações, né? De vértice e dos lados nessa questão 1. Bem simples. Já a questão 2, quantos e quais são os ângulos que aparecem nesta figura? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Partindo de A, seguindo até O, e de O até B. Ou seja, esta abertura, vou fazer com a caneta aqui, ó. Esta abertura aqui, ela representa um ângulo. E como que eu escrevo o nome deste ângulo? Como o O está é a origem, no caso aqui do ângulo, né? Ele fica no meio, com um acento circunflexo. E os outros dois pontos são o A e o B. Tanto faz colocar AOB ou BOA, tá? Não muda em nada. Então, aquele ângulo vermelho que eu representei aqui, eu denomino ele de ângulo AOB. Ah, tem mais ângulos aqui dentro dessa figura? Tem. É o que vocês precisam fazer agora. Identificar os demais. Uma dica aí. Faltam 2 ângulos, tá? Ah, professor, mas eu só estou enxergando um. Só estou enxergando esse ângulo de baixo. Tá. Ele, de fato, é um dos 2 que está faltando. Né, que é o ângulo BOC. Quem poderia ser o outro ângulo? Se a gente pensar aqui, ó, do ponto A até o ponto C, você não tem um ângulo maior? Meio que você está ignorando essa semi-reta aqui do meio, você não tem um ângulo maior? Então, é uma outra notação, né? É um terceiro ângulo aí para você anotar. Então, escrevam todos da mesma forma aqui, ó. Tudo bem? Questão 3. Ela é bem simples. Qual a medida em graus de um ângulo de meia volta? Só lembrar. A letra B. Um ângulo de uma volta. Começa por ela, né? Lembra quantos graus tem uma volta? Ok. Então, a letra A você responder também. E meia volta? Só dividir por 2, na metade disso. E um ângulo reto? Nós vimos lá em cima na teoria também, correto? Já o exercício 4, uma questão que caiu na prova Brasil, que vai falar o seguinte, que diz o seguinte: os dois ângulos formados pelo ponteiro de um relógio, às 8 horas, medem. Então, você tem 2 ângulos, né? Um ângulo seria este, interno aqui, vou dizer o ângulo menor, né? Não estou conseguindo pintar, porque é uma imagem de uma figura, por isso. Mas tá, vou pintar aqui com um lápisinho mesmo, fica mais fácil, tá? Esse ângulo laranja é um dos 2 ângulos formados pelos ponteiros aí, quando são 8 horas, ok? O outro ângulo é esse externo aqui, é o ângulo de fora, tá? Então, se a gente descobre quanto que mede um destes ângulos, nós descobrimos o outro também, consequentemente. Então, um ângulo é esse daqui, ó. Fica mais visível. Vou ligar até o fim do relógio. Então, quanto que mede? Quanto que tem essa abertura toda? Qual que é a dica que eu posso dar para vocês? O relógio, ele tem uma volta completa, uma circunferência, né? Então, um relógio, ele tem 360 graus. A ideia aqui é descobrirmos quantos graus tem a cada 5 minutos. Que é do 8 ao 9, são 5 minutos. Por quê? Eu vou descobrir aqui também, ó. A medida que eu encontrar aqui vai ser a mesma medida aqui, ó, de 9 a 10, que são os mesmos 5 minutos, que vai ser a mesma medida de 10 a 11, que será a mesma medida de 11 a 12. Mas como que eu faço para descobrir quanto que vale cada pedacinho aqui, ó? O relógio é dividido em 12 valores, então basta você pegar 360 e dividir por 12. Simples assim, tá? Vamos supor
que o resultado é 15. Uma suposição, tá, gente? É óbvio que não é isso. Vamos supor que eu fiz essa divisão que o resultado deu 15. Então, eu sei o quê? Que de 8 a 9 eu tenho 15 graus. Suposição, mais uma vez estou dizendo, tá? O resultado não é esse. Aqui é 15, aqui também será 15, aqui também será 15. Aí você soma os 4 valores, você tem a medida desse ângulo. Aqui no caso seria 15, 30, 45, 60 graus. Eu sei que não é isso, né? Até porque essa abertura ela é maior que 90 graus. Esse resultado aqui, então, tem que ser maior que 90. Mas beleza. Na minha suposição, eu encontrei que todo este ângulo mede 60 graus. Então, quanto que mediria o de fora, o externo? É só você fazer a diferença, né? Se tudo é 360, você já tem 60, seria 300 graus. Tudo bem? Mas esse 15 foi só uma suposição. Continuando. Exercício 5 vai falar sobre o Sandro Dias, que é um skatista brasileiro, que no X Games ele fez uma manobra denominada 900, tá? Que indica o que esse 900? Ao número de graus que o atleta gira no ar, tá? Então eu quero saber, esses 900 graus representam o quê? Uma volta e meia que o atleta deu? 2 voltas e meias? 2 voltas completas? 5 voltas completas? Tranquilo, né? Por quê? Só você lembrar que uma volta equivale a quantos graus? 360 graus. Se uma volta equivale a 360 graus, eu tenho uma noção de quantas voltas eu terei dado aqui em 900 graus. Ok? Pensem um pouquinho. Questão 6. Numa amostra de ciências, o professor coordenou a construção de um robô, tá? E aqui são as ordens que esse robô faz, que é caminhar para frente e girar para a esquerda ou direita. Então, o robô ele se encontra em B. Deixa eu ir escrevendo aqui. Então, o robô ele se encontra aqui nesse ponto B, de frente para o ponto A, certo? Quais são as ordens que devem ser dadas a este robô para que ele percorra o caminho B, A e pare aqui em C? Bem simples, né? Começar, olha as alternativas, todas falam caminho em 4 metros, caminho em 4 metros. É óbvio, se ele está aqui em B e ele vai para A, olha a distância aqui, ó, 4 metros. E depois que ele chegou em A, ele tem que fazer o quê? Continuar reto, voltar, virar à esquerda, virar à direita? Ok, pensa um pouco. Quantos graus? Tá na cara aí, né? Depois você finaliza a questão. Bem simples. O exercício 7. Complete com verdadeiro ou falso. Então, você tem aqui um ângulo de 35 e um de 65. Eles são complementares, sim ou não? Que é só você lembrar. Ó, os dois primeiros falam de ser complementar. Lembra? O que é ser complementar? A soma tem que ser igual a 90. E os dois últimos itens fala de ser suplementar ou não. O que a gente lembra? Que a soma tem que ser igual a 180. Aí fica fácil de vocês responderem essa questão. E o último caso, o último exercício, para a gente finalizar, tá? Ele não é difícil também. Por exemplo, determine as medidas indicadas. Quanto que vale esse x aqui? Observa essa figura. Esse ângulo aqui que eu conheço, que é de 65 graus, com esse ângulo aqui, que eu estou chamando de x. Os dois juntos me dão quantos graus? Eu acho que está meio aqui na cara isso. Hein? Os dois juntos me dão meia volta? Então, eu sei que aqui eu tenho 180 graus. Não estou dizendo que o x vale 180. Os dois juntos dão 180. Então, se eu já tenho 65, quanto que falta para 180? Só pensar nisso, você tem o valor de x. A mesma ideia se aplica aqui para a segunda figura. É claro que agora não é 180. Eu tenho o quê? Olha o quadradinho. Este ângulo, ele é um ângulo de quantos graus? 90 graus agora, né? Então, eu sei que essa figura toda, nós temos 90 graus aqui. Então, se eu já tenho 73, quanto deve valer y para que os dois sejam, complementares, né? Para que a soma dos dois dê 90. Só fazer uma subtração aqui também, bem simples. E a última também não é difícil.
Você pode pensar, como a gente não trabalhou com ângulos opostos pelo vértice ainda, você pode pensar o quê, ó? Esses dois ângulos, o A com o 135, os dois ângulos juntos, eles me dão o quê? 180 graus. Da meia volta aqui. Então, mesmo conceito aqui da anterior, ó, dessa primeira, se aqui é 135, quanto deve valer o A para que os dois juntos deem 180? Quanto falta, então? Você vai descobrir, né? Simples, né, gente? Isso eu vou fazer com vocês. Basta subtrair. Pega 180, que é tudo que tem vermelho, e subtrai o que você já tem, 135. Essa subtração vai dar 45. Dá para fazer mentalmente isso, tá? Então, eu sei que esse ângulo A aqui, ó, mede 45 graus. Beleza. Agora eu mudo o meu jogo. Quanto que valerá esse ângulo B agora? Quem que é esse ângulo B aqui, ó? O que eu sei? Que esse ângulo B, juntamente com esse ângulo A, vai formar novamente, ó, 180 graus. Então, usa o mesmo procedimento para descobrir quanto vale esse B. Você vai perceber que, claro, você vai fazer 180, tira 45, você vai voltar nos 135 graus. Então, que eu já adianto o conteúdo, ó, ângulos opostos pelo vértice, que são esses dois aqui, ó, que estão de frente um para o outro, né? Oposto um ao outro, eles têm a mesma medida. Tudo bem? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, para a aula até não se estender. Cadê o vídeo agora para mim fechá-lo? Achei. Parei a apresentação. Então é isso, galera. Bons estudos, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo por WhatsApp e a gente finaliza aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Um abraço.